Glória a Deus, né, irmãos? Que bênção. Eu gostei desse novo púlpito aqui, viu, pastor? Ficou bacana. Dá para a gente poder esparramar o negócio aqui tudo, não é? Paz do Senhor de novo, amém, irmãos? Os internautas que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos nesta noite. Gostaria de convidar você a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16, verso 7. Marcos 16, verso 7. Glória a Deus. Assentados da forma que vocês estão, vamos estar lendo apenas este versículo, que diz assim: mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você orasse ao Espírito Santo de Deus para que ele pudesse ministrar na tua vida nesta noite. Que o Espírito Santo convença você desta palavra. Fala para ele o que você quer dele nesta noite. Aquilo que você veio buscar aqui nesta noite, fale para o Espírito Santo, porque ele está aqui nesta noite. Senhor, nós oramos ao Senhor. Meu Deus, nós queremos ministrar esta palavra, mas que não seja eu a ministrar, que seja o Teu Espírito Santo a conduzir esta palavra no coração de cada um, que traga a revelação desta palavra, Senhor, no coração, ó Deus, de cada pessoa que está aqui agora, que está, ó Deus, pela internet, que vão ouvir esta mensagem em outro momento. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale com cada um e que essa palavra venha frutificar e dar vida e salvação a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, igreja? Eu intitulei essa palavra agora à tarde, quando eu estava preparando ela. A restauração de Pedro pode ser a sua. Nós vamos falar do apóstolo Pedro. E profeticamente o tema já é algo que Deus falou no meu coração. A restauração de Pedro pode ser a sua. Assim como Pedro foi restaurado, você que está aqui nesta noite e precisa de algo do Senhor, você vai receber em nome de Jesus. Amém? Então a nossa palavra hoje, ela vai ser baseada no nosso apóstolo Pedro. Assim como Deus, ele não abriu mão da vida de Pedro, assim também Deus não abre mão da sua vida. Deus não abriu mão da vida de Pedro, e Ele também não abre mão nem da minha vida e nem da sua vida. Deus não abdica do direito que Ele tem de amar você, de ter você para Ele. Jamais Ele vai abdicar desse direito. Deus sempre vai ao seu encontro. Ainda que você não quer ir ao encontro dele, Deus vai ao seu encontro, ao seu encalço. Deus procura por você. E não há outro personagem na Bíblia que nos retrate essa verdade de forma tão eloquente, tão viva, quanto o apóstolo Pedro. Pedro, queridos, ele era filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, casado. Pedro era pescador e ele estava nesse contexto aqui, morando em Cafarnaum. Ele foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. Porém, ele também se tornou-se um discípulo de Jesus. Mais tarde, ele veio a se tornar um apóstolo. Ele se tornou um líder deles, tanto antes da sua queda,
como depois da sua restauração. Então, nesse momento, talvez pode estar surgindo uma dúvida na sua mente. Quem era esse homem? Talvez aqui alguns pode saber o contexto de toda a história. Contudo, talvez tenha alguns que não saiba. Na verdade, Pedro era um homem de profundas contradições em sua vida. No primeiro contato mais especial que Jesus teve com ele, Pedro estava chegando de uma pescaria. E Jesus Cristo ordenou-lhe que lançasse as redes para pescar. Aí, sabe o que Pedro disse? Não, Senhor, não. Senhor, já trabalhamos a noite inteira. E Deus falou, lança as redes. Mas Pedro, ele era um pouquinho rebelde. Não, primeiro ele tinha que, né? Parece alguém, né? Não. Nós trabalhamos a noite inteira, Senhor. Porém, ao mesmo tempo em que salta do coração de Pedro a incredulidade, brota um rasgo de fé. Por que eu digo que brota? Porque em seguida ele acrescenta, Senhor, sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, naquele momento, Pedro estava falando, eu vou, mas é porque a tua palavra, e a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é maravilhosa, ela é grandiosa, ela é extraordinária. A palavra de Deus, ela traz luz no nosso caminhar. Então, ele oscila entre a incredulidade e a fé. De outra feita, Jesus caminhava pelas bandas de Cesareia, quando perguntou aos discípulos, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, novamente, prontamente respondeu antes dos outros, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, logo depois, chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Veja a oscilação de Pedro. Uma hora ele estava muito, uma hora ele estava pouco. E ele começa a repreender Jesus, contrapondo-se a ele. Que ele fosse à cruz do Calvário. Pedro não queria que Jesus fosse. Ele foi, assim, totalmente contra. E Jesus teve de olhar para ele e dizer, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. É um homem que ora é usado por Deus e que logo a seguir se deixa usar por Satanás. A Bíblia menciona que Jesus subiu com 3 discípulos ao cume de um monte e foi transfigurado. E Pedro viu o Rei da glória, viu a glória do Senhor. Ali apareceram Moisés e Elias. As Escrituras nos afirmam que Pedro, sem saber do que estava falando, ele disse, Senhor, é muito bom estarmos aqui. Deixa que eu faça 3 tendas. Uma será do Senhor, outra de Moisés e outra de Elias. Ele não sabia o que dizia, porque aquela grande revelação serviria para mostrar a supremacia singular de Jesus. Mas Pedro não sabia. Ele estava equiparando Jesus a Elias e a Moisés. Mas Deus se encarrega de colocar o seu filho em um lugar singular. Quando a Bíblia diz que uma nuvem os envolve e dentro da nuvem surge a voz de Deus e diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Glória a Deus. E a Bíblia diz quando aquela nuvem luminosa desapareceu, então só conseguia se ver Jesus. Pedro era esse homem capaz de ver a glória do Senhor, mas ele era incapaz de distinguir a singularidade do Senhor da glória. Certa feita, Pedro disse, Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão ou para a morte.
Só que logo depois, esse mesmo Pedro que diz que, olha, eu estou pronto para ir para qualquer lugar, principalmente se o senhor for para a prisão ou se o senhor for para a morte. Senhor, eu estou pronto. Ao mesmo ponto que ele fala isso, ele se acovarda. Logo depois, ele oscila entre a ousadia e a covardia. A palavra de Deus ainda nos diz que ele nega a Jesus. Porém, logo em seguida, que ele negou a Jesus, ele chora amargamente. Ele oscila entre a negação e o arrependimento. A Bíblia diz que ele voltou para a Galiléia e disse aos seus amigos: eu vou pescar, eu vou voltar à velha vida. Logo depois, no entanto, Jesus apareceu e Pedro correu para encontrá-lo. E Pedro prostra-se diante dele, dizendo: Senhor, eu te amo, eu te amo, Senhor, eu te amo. É o homem que pensa na fuga e em seguida, prontamente, ele declara o amor a Jesus. Esse é Pedro, ambíguo, contraditório, humano, que é semelhante a mim e a você. Muitas vezes nós somos igual a Pedro. Por isso que eu disse, a restauração de Pedro pode ser a sua e a minha nesta noite. Agora eu quero enfatizar sobre essa situação da vida de Pedro, alguns degraus que ocorreram para que ele chegasse a esse ponto. Por que Pedro caiu? Por que Pedro fracassou? Por que ele naufragou? Porque ele chegou ao ponto de negar o Senhor, o seu verdadeiro Deus, a quem devotava tanto amor. Por que que às vezes alguns de nós caímos? Por que que algumas vezes alguns de nós naufragamos? Alguns de nós temos medo. Por quê? Quando nós paramos e pensamos nisso, por que às vezes a gente está servindo a Jesus e de repente dá aquela esfriada, dá aquela parada, a gente fica na caverna, como Elias? Por quê? O que levou a Pedro a negar Jesus e o que nos leva às vezes a negar o Senhor? Quais foram esses degraus? E eu enumerei alguns deles. O primeiro degrau dessa queda foi a autoconfiança. Lá em Mateus 26, depois você vai ler em casa, a partir do verso 35, fala assim, ó: disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei, eu te deixarei. Olha o que ele está dizendo: Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu vou te negar, Jesus. De nenhum modo, Senhor. Este homem, ele está confiando nele mesmo. Paralelamente, lá em Marcos também, ele fala a mesma coisa, embora que em outras palavras. Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu negarei. Está lá em Marcos 14. E lá em Lucas também ele ressalta novamente isso: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Pedro se achava forte, se achava invulnerável. Pedro se achava o cara, o máximo. Achava que estava acima de toda possibilidade de fracassar. Pedro, ele confiava em si mesmo. Ele se considerava uma rocha inabalável. Alguém extremamente forte, que jamais poderia negar o seu nome, o seu apostolado, que jamais poderia negar as suas convicções. Pedro, ele confiava em si mesmo, no seu potencial, na sua força. E, meus irmãos, não há nada mais perigoso, não há nada mais perto do precipício
do que a autoconfiança. Isso é perigoso. Nós temos que ser confiantes, mas não na nossa força, mas nós temos que confiar em Deus. A nossa força vem do Senhor. Paulo dizia: quando eu sou forte, então eu sou fraco. Mas quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o meu poder vem do Senhor, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso era a palavra de apóstolo Paulo. Era não, é a palavra dele. Porque ao considerar-se fraco, você depende de Deus. Você confia em Deus. Então você consegue descansar tão somente na misericórdia e na graça de Deus. Aleluia. O segundo degrau, que aponta a queda de Pedro, foi considerar-se melhor do que os outros. E enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trabalhando na sua mente. Tem quantas pessoas aqui que se considera melhor do que o outro? Saindo um pouquinho do meu contexto aqui, há muito tempo atrás, eu ainda estava lá na sede, na Avenida Goiás, quando o pastor Eudes me deu um tonhonhão. Eu perguntava assim para ele assim, toda vez eu tinha capacidade de ligar para ele e perguntar assim: quem vai pregar hoje? A bicha abusada. Quando foi um dia, ele enjoou, ele quietou e falou assim: vou pôr essa bichinha no lugar dela. Falou: Alba, deixa eu te falar, em toda mensagem, por mais simples que ela seja, o arroz com feijão, você vai encontrar um bife nela. Nunca mais, queridos, eu perguntei para ele quem vai pregar. Nunca mais. Bastou isso. Bastou isso. Então, tem pessoas que se acham melhor do que os outros. Vou aproveitar o gancho, tem professor da escola bíblica dominical que não vem aqui sentar para ver o colega dele ministrar. Vou voltar aqui para a lição. Eu perdi o negócio aqui. Marcos 14. Marcos 14 diz isso. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou me escandalizar. Mateus também ele fala. Pedro ainda diz: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, Senhor, eu jamais serei. Olha a autoconfiança do camarada, ele se achava melhor do que os outros. Pedro está dizendo, o que Pedro está dizendo com isso? Pedro está dizendo: olha, Jesus, os teus discípulos não são tão confiáveis. Os teus discípulos não são tão fortes. Eu creio que quando chegar a hora da pressão, de tomar posição diante da crise, de situações sem saída, da perseguição, do perigo, da ameaça, do açoite, da prisão e da morte, todos vão desistir. Agora eu não. Eu estou junto com o Senhor Jesus. Os outros vão debandar. Os outros não vão permanecer. Porém, Jesus, pode saber de uma coisa: o Senhor tem em mim um braço forte. O Senhor tem em mim alguém que jamais vai desertar da luta. Alguém que jamais vai correr do perigo. O Senhor tem em mim alguém digno de confiança. Nos outros, eu não posso apostar. Os outros, eu acho que eles podem até fracassar. Mas eu, Senhor, eu não. Olha o tanto que esse sujeito era abusado. Ele se considerava melhor que os outros. E a Bíblia diz o quê? Que a soberba precede a ruína. A Bíblia também diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Gente, isso é tremendo. Quando a gente para poder meditar na vida de Pedro, a gente leva tanto tonhonhão. O terceiro degrau da queda de Pedro
é que ele foi incapaz de vigiar e orar persistentemente. Mateus 26, lá no verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é o quê? Fraca. Diga comigo, a carne é fraca. Não tem nada de espiritual você repetir, é só para você memorizar mesmo. A carne, ela é fraca. Pedro caiu porque ele não teve a capacidade, a condição de perseverar, vigiando. Ele não teve. Ele estava no Getsêmani, naquele momento. E lá estava sendo travado uma batalha. Na nossa vida espiritual, muitas vezes, queridos, nós estamos travando uma batalha espiritual. Muitas vezes, dentro da nossa casa, nós estamos travando uma batalha espiritual. Na verdade, essa foi a maior batalha já travada debaixo do céu, pois estava em jogo o destino da humanidade. Este foi o único momento em que Jesus pediu aos seus discípulos: fica comigo, vigiai comigo, porque a minha alma, ela está profundamente triste até a morte. Mas a Bíblia diz que Pedro e seus companheiros não conseguiram vigiar, não conseguiram orar. E Jesus os repreende: nem ao menos uma hora pudestes vigiar comigo, orar comigo? Não. Quando você não consegue orar, quando sua vida devocional entra em falência, não sei se tem alguém aqui assim, quando a sua vida de comunhão com Deus está acabando, quando no meio da luta você não consegue ter o seu tempo de intimidade com Deus, você está em grande perigo, está correndo um grande risco. Porque se não estiver na presença de Deus, vigiando, lendo a palavra e orando, dependendo de Deus, buscando a face de Deus, você pode ser tragado por essas circunstâncias adversas. Você pode ser engolido e destruído por essas circunstâncias que a todo tempo conspiram contra você. E Pedro caiu porque ele não orou. Pedro caiu porque ele não vigiou. Pedro caiu porque ele não foi persistente em esperar em Deus, em depender de Deus, em crer que só o Senhor salva, em saber que só o Senhor está no controle da vida. Não tem outro, é só Deus. Quantas tentações apanham os filhos de Deus hoje? Porque não vigiam, porque não oram, porque não lê a palavra. Nós temos que ler a palavra, porque aqui está a nossa regra de fé. É através da palavra que vem a nossa libertação, é através da palavra que vem a nossa intimidade, é através da palavra que nós fortalecemos o nosso espírito, porque quando nós nos alimentamos da palavra, é Deus falando conosco. Quantos perigos jazem à porta porque não há vigilância? Quantas quedas, queridos? Quantos fracassos? Quantas vergonhas nós passamos? Quanto opróbrio? Quantas lágrimas? Quantos sofrimentos? Quantas dores nas famílias? Quantos casamentos destroçados? Quantos jovens com a reputação maculada porque não vigiaram? Porque não oraram?
Porque na hora reída da luta, não discerniram a natureza da batalha. Antes dormiram e não vigiaram e nem oraram. Esse é um aspecto importante. E o quarto degrau da queda de Pedro foi a sonolência no campo da guerra. Queridos, Mateus 26, ele adverte. Depois vocês leem em casa, esse capítulo de Mateus, ele é tremendo. Quando Deus vai falar muito com você. Nós observamos o fato de que, nas 3 ocasiões em que Jesus Cristo foi orar sozinho no Getsêmani, ele retornou aos discípulos e os encontrou dormindo. E Jesus, ele exorta os discípulos naquele momento. Assim, trazendo para a nossa realidade, Jesus também nos exorta nesta noite. E voltando-se, achou-os dormindo outra vez. 26, 43. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Isso é fato, está lá na Bíblia. Nós temos de entender que muitas vezes estamos no campo de guerra, no campo de batalha. E é um grande perigo quando você está no campo da batalha e você dorme. Pensa você na frente da batalha lá e dormir? Pum! Pensa você lá na guerra? Já morreu. Dormiu, morreu. Pedro não entendeu aquele momento no Getsêmani. Não compreendeu a importância daquela hora. Pedro não percebeu o que estava acontecendo. Não entendeu que o destino da humanidade estava em jogo naquele momento. E dorme sem discernir aquele momento. Quantas vezes você está numa batalha e você está travando a batalha, mas você não consegue discernir porque falta vigilância, porque falta oração, porque falta conhecimento da Bíblia. Isso é constantemente, porque nós vivemos aqui na terra, mas também nós vivemos numa batalha espiritual. Há um mundo espiritual que nós precisamos de estar vigilante a todo tempo. O quinto degrau da queda de Pedro foi o descontrole emocional. Queridos, e tem muitas pessoas que é descontrolado emocionalmente hoje em dia. Quando a pessoa ela deixa de orar, quando a pessoa deixa de ler a palavra, quando a pessoa deixa de jejuar, quando a pessoa deixa de frequentar os cultos, de vir aos cultos, quando a pessoa deixa de ter intimidade, queridos, dorme no meio da guerra. Ela pode tentar agir, mas começa a agir na carne, porque não está discernindo o momento e não está tendo a percepção espiritual das coisas. Não lê a palavra, não ora, não jejua, não tem intimidade com Deus. Ele vai estar no espírito? Não, vai estar na carne. Então, vai acontecer o que aconteceu com Pedro, lá em João 18. Olha só. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Agiu na carne. E o nome do sumo sacerdote era Malco. Porque Pedro não vigiou, não orou e não dormiu. Ele reagiu, mas reagiu na força da carne. Ele perdeu o controle emocional, perdeu o equilíbrio, porque não discerniu a natureza da batalha, não teve domínio próprio. E tem batalhas que acontecem com a gente, que se a gente não vigiar, a gente ora, se a gente não orar, não ler a palavra, não vigiar, nós vamos agir pela carne. Que tem hora que acontece cada situação com a gente que dá vontade da gente agir mesmo pelo impulso. Mas o Espírito Santo que habita em nós tem que se alimentar da palavra de Deus para que esse impulso seja dominado pelo fruto do Espírito. Se nós estivermos orando, buscando a palavra, lendo a palavra, jejuando, não vai ter tempo para esses impulsos. É por isso que nós temos que orar.
É por isso que nós temos que comer essa palavra, viver essa palavra, ler essa palavra. Queridos, que esta igreja aqui, e esses que estão me ouvindo pela internet, não seja da porcentagem referida aqui agora na hora da oferta, dos 90% de não ler a palavra, que possamos fazer a diferença em nós lermos a palavra, comermos a palavra, vivermos a palavra. Precisamos disso. Ainda bem que tem os dois vivos. Glória a Deus. Temos que atentar para algo importante aqui, nesse contexto. O texto não diz agora que Jesus repreendeu Pedro dizendo, arreda Satanás. Não. Observe, porém, um detalhe. A natureza desse fato é a mesma lá de Cesareia de Filipe. Porque, na verdade, Pedro está querendo, nesse momento, a implantação do reino pelo poder da espada. Antes, já queria que Jesus fugisse da cruz. Agora, ele quer a implantação de um reino por uma metodologia equivocada da força, metodologia das armas. E o reino de Deus, queridos, ele não é implantado à força. O reino de Deus, ele é implantado pelo poder. Ele não é implantado pelo poder das armas. O reino de Deus, ele é o reino do amor, o reino da justiça, o reino da alegria, o reino da ação livre e soberana do Espírito Santo de Deus. Esse é o reino de Deus. E o sexto degrau da queda de Pedro é quando prenderam e levaram Jesus. Diz a Bíblia que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Uma consequência natural de quem não ora, de quem não lê a palavra, de quem não vem na igreja, de quem não escuta a palavra. Vou começar a seguir, começa a seguir Jesus de longe. Sabe aquele crente fervoroso, ele chega aqui e senta na primeira cadeira, passa o tempo, ele vai esfriando, segunda, terceira, meio, fim, porta, fui. Desse modelo. A pessoa começa a fugir daquele compromisso, a se esconder, a se esgueirar nas sombras, a ser um discípulo anônimo, um discípulo que quer se justificar, está no pecado, está errado, mas é por quê? Não tem que se justificar não, está errado, está no pecado, conserta a sua vida e alcança a misericórdia de Deus. É assim. Começa a fugir. A pessoa já não tem aquela postura definida, sólida, coerente dentro da empresa. O povo já olha, já não vê ele mais como crente. Diz que é crente, mas o testemunho começa a seguir Jesus de longe, a transigir, a negociar os seus absolutos valores, a negociar a sua própria consciência. Ela não tem coragem de desistir de Jesus, é bem verdade, não tem coragem de abandonar Jesus. Então, vai olhando Jesus de longe. Ei, queridos, a pessoa quer seguir a Jesus, mas vai de longe. O amor vai esfriando, o amor à palavra vai acabando, a vida de oração vai desaparecendo, o culto parece uma eternidade para terminar. Tem um irmãozinho que está no fogo do seu lado lá, glória a Deus, aleluia. Nossa, que irmão chato, que crente chato. É assim, o amor vai esfriando, vai acabando. O ardor para estar na presença de Deus, nos altares de Deus, na Assembleia dos Santos, vai esvaindo, vai acabando. E a pessoa vai entrando num processo de queda, de fracasso da vida espiritual. Sétimo e último degrau da queda de Pedro é a incapacidade de dar testemunho positivo de Cristo na hora da pressão. Está lá em Lucas 22. Quando Pedro se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, esse aqui. E olha, tem muitos crentes que fazem isso. Muitos. Quando não está lendo a palavra, diga, quando eu não leio a palavra,
Quando eu não oro a palavra, quando eu não declaro a palavra, é problema. Queridos, então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Havia uma assembleia, e ali estava o povo, mas não era o povo de Deus. E Pedro foi fazer parte daquele povo, foi sentar lá na roda. Agora Pedro passa a se envolver com gente que blasfema contra Jesus, que zomba de Jesus. Sabe o seu amigo lá do trabalho, você está lá, né? Você é o 007, mais frio, mais gelado que tudo. Eu sou amigo lá do trabalho contando piadinha e você rindo da piadinha dele. Falar de Jesus você não fala não, né, crente? Mas rir da piada indecente você vai rir, né? É o crente 007, fica rindo lá. Sai fora, arreda de mim, Satanás. É desse modelo, queridos. Você tem que ler a palavra, você tem que comer a palavra, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se fortificar em Deus, porque quando você ora, quando você lê a palavra, quando você se fortifica em Deus, querido, Ele vai contar a piada e você vai falar: Jesus cura, salva e liberta, porque Ele é Senhor da sua vida. Ouve a palavra de Deus, que Ele te ama. É assim que você tem que posicionar, você não tem que rir da piadinha. Você tem que posicionar, você é crente, você é cristão, você é salvo por Jesus, foi pago um alto preço lá na cruz, para que eu e você estivesse aqui hoje. Agora Pedro passa a envolver com gente que blasfema. A pessoa começa a associar com gente nociva e perigosa. Quantas pessoas já estiveram cantando louvores em Sião e hoje estão distantes de Deus? Desviados. Quando Deus falou isso comigo, eu estava vendo meu filho, né? Desviado. Perdido, afastado do rebanho, porque entraram num processo de afastamento de Deus. E de repente juntaram-se a um colega, amigo, no final de semana, um programa aqui, uma aventura ali, outra acolá, toma um pouquinho aqui, é só um copinho, e vai, e tal, e começa um namoro errado, e vai indo. Quando alguém bate no peito e diz: eu sou crente, eu sou melhor do que os outros. Quando deixa de confiar em Deus, deixa de vigiar, deixa de orar e dorme no meio da batalha. Quando age, mas age na força da carne. Quando começa a seguir a Jesus de longe, a se entrosar e a se relacionar com pessoas que zombam de Deus, sendo incapaz de dar um testemunho efetivo de Jesus nesse ambiente. Qual é o resultado? Queda, fracasso. A Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus, e ele nega o seu nome, Pedro, Petros, fragmento de pedra. Não é pedra coisa alguma, é pó. É pó. Esse homem nega suas convicções. Esse homem nega seu apostolado. Esse homem nega sua fé. Esse homem nega tudo. Ele está fracassado, quebrado e arruinado. Esse é o histórico de Pedro. Contudo, nós servimos um Jesus amoroso. Um Jesus que tem um olhar para o outro lado desta história. E aí entra as causas da restauração. E se você, por algum motivo ou outro, se encontra em alguma dessas fases que eu falei, o Senhor vai te restaurar nesta noite, em nome de Jesus. Você não veio aqui por um acaso. Você veio aqui porque Deus vai fazer um milagre na sua vida, um milagre de restauração, assim como fez na vida de Pedro. Eu libero essa palavra, eu profetizo essa palavra. Deus vai restaurar sua vida, Deus vai restaurar o seu filho, Deus vai restaurar o seu lar, em nome de Jesus.
despeito do fracasso de Pedro, Jesus não desistiu dele. A despeito das quedas de Pedro, Jesus não desistiu dele. E a despeito do seu fracasso e das suas quedas, ei, Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. A despeito dos seus deslizes, dos seus desvios, das suas apostasias, das suas sonolências, da sua dureza de coração, Jesus não abre mão da sua vida. Repete comigo: Jesus não abre mão da minha vida. Não abre mão da minha vida. Pedro, mais uma vez, nos prova essa verdade gloriosa. Da mesma forma que nós vimos as quedas, os tropeços, os deslizes, os fracassos, os naufrágios de Pedro, da mesma forma nós vamos ver aqui agora também a restauração gloriosa que Deus fez na vida dele. E esse mesmo Deus, Ele está aqui. Ele não mudou, Ele continua, Ele está vivo, Ele está aqui e Ele quer restaurar a sua vida. Eu quero que você examine em primeiro lugar que a restauração de Pedro passa pela iniciativa de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando ele estava na casa do sumo sacerdote e acabara de negar o mestre pela terceira vez, o galo cantou, como Jesus o alertara. Naquele momento, Jesus está passando pelo meio do pátio e seu olhar cruza o de Pedro. Queridos, essa cena, eu fiquei imaginando essa cena na minha cabeça. Eu fiquei imaginando. Aqui, olha, hipoteticamente eu estou colocando aqui, como é o meio do pátio. E Pedro está aí, aonde vocês estão, vocês todos são Pedro. E Jesus está passando, e o olhar de vocês cruza com o de Jesus, e Jesus olhando, queridos, e ele indo, nada mais, nada menos, para a cruz. Você que pode estar aí nesta noite, no fracasso, desalentado, acabado, emocionalmente abalado, abatido, desviado, desengrejado, pode estar de tudo, mas Jesus está olhando para você nesta noite. Quero profetizar para vocês aqui nesta noite, Jesus está olhando para você, não importa a sua situação, aonde você está, quais são os seus fracassos, quais são suas quedas, suas crises, o Filho de Deus está olhando para você nesta noite. O olhar de Jesus é um olhar de ternura, é um olhar de bondade, é um olhar de restauração, é um olhar de graça, é um olhar de perdão. Basta um minuto só do olhar de Jesus para a sua alma ser restaurado. Aleluia! Se Jesus está olhando para você, Ele está vendo o caminho que você está trilhando, o caminho de fuga que você está andando. E muitas vezes, em lugares e em situações em que você está negando o nome dEle, muitas vezes está assim. Mas o olhar de Jesus, Ele é um olhar de graça, Ele é um olhar de misericórdia, Ele é um olhar de perdão. Glória a Deus. Queridos, eu quero concluir nesta noite com 3 coisas. A primeira delas, que o caminho da restauração de Pedro passou pela busca de Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para Pedro, Pedro desatou a chorar.
Pedro caiu em si. E ele chorava copiosamente. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. A língua grega traz a ideia de que era como se dentro dele saísse água podre, a água do pecado, a água do arrependimento, a água da vida imprópria. Pedro derrama sua alma diante de Deus, se humilha diante de Jesus e chora diante dele, porque considerava que havia literalmente negado a Jesus. Então ele se arrepende. Talvez você está aqui nesta noite e em algum momento da sua vida você negou a Jesus. É momento de você se arrepender. A segunda situação, e eu quero convidar o louvor para subir aqui. Pedro faz a confissão de amor. E Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu me ama mais do que esse? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes porque te amo. Queridos, essa insistência de Jesus falar com Pedro: Pedro, tu me amas. E Pedro liberar, falar: Senhor, eu te amo. Sabe o que é isso? Jesus queria curar o coração de Pedro. Nesta noite, Jesus quer curar o seu coração. E eu quero convidar você a se pôr em pé. Jesus quer curar o seu coração. Jesus quer sarar você. O coração de Pedro era um coração orgulhoso. Mas Jesus pergunta para ele: tu me amas? Várias vezes. E Jesus faz ele repetir. E Deus questiona com ele: tu me amas com amor filial? Deus quer sarar o seu coração. Seja qual for a amargura, seja o passo que você estiver, seja a forma que o seu coração estiver nesta noite, Deus quer sarar você. Assim como Deus fez com Pedro. E o último estágio da restauração de Pedro foi o reengajamento. Lá em João, queridos, 21:17b, Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo: volte ao campo de luta, meu filho, volte à batalha, recomece. Se você caiu, fracassou, se você está nocauteado, eu estou restaurando sua vida. Volte, Pedro, volte, igreja. Você que está aí fracassado, você que está machucado, você que está ferido, Deus está restaurando a sua vida nesta noite. Volte com entusiasmo, volte com coragem, com galardia, comece tudo de novo. Lance a mão no arado outra vez. Vamos para a frente. Pastorei as minhas ovelhas. Quem sabe você, meu amado, tem deixado a obra de Deus para trás. Jesus quer restaurar você. Quem sabe você esteja na mesma situação de Pedro, confiando em você mesmo, achando que é forte, que você é capaz, que você tem forças, ou até mesmo se julgando mais forte que os outros. Queridos, talvez você se ache capaz mais do que os outros, mais piedoso, mais crente do que os outros, mais corajoso. Aí agora, é nesse momento de tudo isso, que Jesus olha para você
É nesse momento que Jesus diz: meu filho, minha filha, eu importo com você. É nesse momento que Jesus revela o interesse de dar a você uma nova vida. É nesse momento que Jesus está falando: venha, venha. E eu quero que você comece a orar a Deus. Se algum desses pontos que eu coloquei, tanto da parte negativa de Pedro, quanto daquilo que Deus quer fazer na sua vida, eu quero que você comece a orar. Gostaria que apagasse as luzes aqui. Eu quero que você tire um minuto de oração, porque é só você e Deus que sabe como que a sua vida está. Eu não sei, mas o Espírito Santo que convence o homem do pecado sabe como que você está. Assim como Pedro permitiu-se o olhar dele encontrar com o olhar de Jesus, permita que o seu olhar agora encontre o olhar de Jesus sobre você. O Senhor quer te restaurar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Aleluia! Ore ao Senhor. Deus vai te restaurar nesta noite. Deus vai te curar nesta noite. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Antes de eu falar,